Bom dia a todos! Bem-vindas à atividade O Morar Feminino na Pandemia, Mulheres e Jogos de Interação Online, da quarta edição do evento Cidades em Transe, promovido pelo Projeto de Pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, vinculado ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR. O evento Cidades em Transe e a Pluralidade do Morar nasce como um espaço para discussões e trocas de experiências na construção de saberes entre o público acadêmico e não acadêmico. Nesta primeira edição online, pretendemos compartilhar debates e gerar discussões acerca dos múltiplos significados do morar, nos mais diversos contextos. Para nós, a cidade não é uma obra acabada, mas está em constante reconstrução, em fluxo, é formada por diferentes saberes, concepções de mundo, nas relações, nos jogos de poder e em seus específicos contextos. As formas de morar e habitar mudam de pessoa para pessoa, de humano para não humano. E essas diferentes formas se complementam, se opõem, se aproximam e distanciam, dando movimento às cidades. Reitero que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário que está disponível no site do evento. Esta é a mesa O Morar Feminino na Pandemia, Mulheres e Jogos de Interação Online. A mesa tem como proposta discutir a relação das mulheres com seu novo morar e os jogos de interação online na pandemia. Para tanto, temos convidados especiais, Natália Melgaço. Depois deste vídeo, abriremos para perguntas e debates. Já agradecemos pelo aceite e participação no nosso evento. Olá, sejam todos e todas bem-vindas a esta mesa redonda intitulada como O Morar Feminino na Pandemia, Mulheres e Jogos de Interação Online. Meu nome é Marcele Antunes Caetano e eu estarei mediando esta mesa redonda. Bom, vou começar falando um pouco de como surgiu o interesse por esse tema e dar início a esta mesa. O interesse surgiu através da disciplina Antropologia do Turismo, que eu fiz ano passado com a professora Louise. E o trabalho final da disciplina era fazer uma etnografia e aplicar diversos conceitos que a gente viu durante o semestre. Eu tive algumas dúvidas de sobre que tema fazer, mas me ocorreu um tema, porque eu sou jogadora frequente desse tipo de jogos de interação online. Primeiramente foi o PUBG. E eu resolvi fazer sobre ele, sobre as mulheres, porque eu sentia que havia um machismo no jogo, mas eu não vivenciava isso como um todo. E eu queria saber como as outras mulheres viam e eram afetadas com isso. Então eu fiz sobre a violência nos jogos online. E nele eu começo explicando como é o jogo PUBG e que ele tem patentes. Então vocês vão ver isso a seguir no vídeo do jogo. Então, gente, esse aqui é o PUBG. Ele é um jogo do primeiro trabalho, continua sendo dos próximos. E aqui é o nosso make hall de entrada. Aqui a gente troca de roupa, escolhe mapa, convida os amigos para jogar. Também decide se quer jogar com pessoas já conhecidas ou com pessoas aleatórias. Então, vou deixar no mapa clássico, que é Erangel, e vou botar para iniciar no modo aleatório. Às vezes demora um pouco para achar partida, depende muito do horário. De tarde, assim, de manhã, é mais fácil de achar usuários para jogar, porque tem mais gente, né, em função do horário.
acordados e tal. Aí aqui eu achei uma partida, está carregando. Aqui é onde a gente entra no avião, a gente espera ali, ó, tá os segundos para iniciar a partida. E aqui a gente tem a opção de escutar todo mundo, ou não, ou só nossa equipe, falar com todo mundo ou não. E aqui a gente está sobrevoando o mapa, este é todo o mapa, essa aqui é a linha que vamos fazer, essa trajetória. Troquei só para escutar aqui, porque às vezes é melhor. Por causa que as pessoas têm muito ruído, então atrapalha muito na partida isso. Aqui no lado esquerdo superior dá pra ver que estou seguindo um dos meus colegas, o primeiro. E aqui a gente vê, ó, todo o mapa. E aí o objetivo do jogo é ficar vivo por mais tempo, matar também, quanto mais melhor. E realmente é um jogo de estratégia, tu tem que ver bem onde tu vai cair. E olha só, ali embaixo já caiu um inimigo. Por que eu sei que é um inimigo? Porque não tem o número do meu amigo ali, ó. Opa, ó. Veio tiro dali, ó. Às vezes é bot, que pra gente bot é alguém que não sabe jogar ainda. Ou às vezes é player, uma pessoa que já tá acostumada e que consegue levar bem o jogo. Ó, inimigo ali na frente. Nossa, morri. Não morri. Ah, meu colega vai conseguir me salvar. Me salva, menino. Agora eu vou me curar. Esse aqui é o loot, que seria o corpo da pessoa que morreu, né? E aí, tipo, todos os equipamentos que ela deixa. E aí, a gente também, durante o jogo, vai conseguindo equipamentos melhores. Geralmente, logo quando começa a partida, não tem muitos equipamentos bons, assim. Depende dos lugares. Tem lugares que tem melhor, tem lugares que não tem. Lugares mais afastados. Aí, aqui no mapa, ó, a gente vê esse círculo. A gente vê esse círculo branco, que é área protegida. Que daqui a alguns instantes, ali a 1 minuto e 28, 27, vai começar a fechar a zona. E aí vai vir um gás, que esse gás mata. Aí eu vou dropar o kit agora, que é tipo dar pra outra pessoa. Dropar é tipo abrir mão, dar pra outra pessoa. Aí aqui que eu tenho kit médico pra dar pro meu colega. Vamos ver se ele vai querer. Aventura, assim, ó, ele não quis, então eu vou pegar de volta, porque lá na frente vai me fazer falta. O primeiro gás, assim, não é forte, mas de acordo com o tempo que ele vai tendo mais, tipo, vai se retraindo mais, tipo, a zona vai se retraindo mais, o gás vai ficando mais poderoso. Então agora, assim, se tu tem kit e tudo mais direitinho, assim, não vai dar tanto dano. E agora a gente vai em direção à zona neutra. A área de jogo, como eles falam. Aquele ali, no caso, teria sido um bot. Porque, tipo, se é uma pessoa boa, até com uma arma ruim, a pessoa é boa. No meu caso, até com uma arma boa, eu sou
sou ruim, então é meio difícil, assim. O drop, ó. Esse barulhinho de avião quer dizer drop. Drop é uma caixa que cai do avião e contém as melhores armas. Mira boa também, geralmente. Ui. Saí antes que... Nossa. Tô sem mira boa, gente. Não vou conseguir mirar. E quem tá nos atirando? O cara foi embora, nos deixou aqui. Ah, eu acho que eu tô vendo os caras lá, ó. Tem um carro passando ali embaixo, Quer dizer, eu não sei se são caras, se são pessoas. Bom, vou dar o pé daqui porque o gás tá vindo. Foi salvar o outro. Nossa, pula. Onde é que eu pulo? Esqueci onde eu pulo. Bom, os dois estão lá, né? Fazer o quê? Nos deixaram pra trás. Esse é o perigo que dá de deixar os amigos para trás. Que agora, né? Eu vou tentar me salvar. Me dei bandagem analgésica. E aí, tipo, ele vai pegando as coisas que tu necessita. Automaticamente. De acordo com a arma também. Se tu tem um fuzil de assalto, tu pega automaticamente um pente estendido para fuzil de assalto. Quanto tempo para começar a fechar de novo? 43 segundos. Pode ser que alguém daqui esteja me mirando. Pode ser. E eu morro daqui a pouco. Pode ser, provável. Eu vou entrar aqui e ver se eu consigo... novo capacete. Opa, analgésico é bom. Um novo capacete e um novo colete, porque os meus estão miados. Ó, metade vermelho, ó. Quer dizer que ele teve dano. Então, no jogo a gente fala miado. Ó. Passos. Matei. Nossa, ó. Mira. Bala. Granada. Tava bom, hein? E às vezes por isso aqui que nossos colegas de time nos matam, porque às vezes a gente tem, tipo, os equipamentos necessários. Nossa, morri. E foi assim, gente. Foi assim a história. Fiquei em quinto, tá bom, né? Tá bom, poderia ter chegado na final, mas quinto tá ótimo. Eu optei por fazer somente sobre o jogo PUBG por eu já ter uma afinidade com ele. A metodologia que eu usei no trabalho foi qualitativa e uma etnografia, que seria a versão digital de uma etnografia. E para recolher esses dados, pois eu não conhecia muitas mulheres no jogo, eu publiquei em 2 grupos bastante conhecidos sobre o jogo no Facebook, um com em média na época 33 mil usuários e outro com 111 mil usuários. E fiz um post pedindo ajuda das meninas para que elas falassem ali nos comentários que se queriam me ajudar. E aí eu ia chamando elas no privado para que não houvesse constrangimento.
Então eu fiz 3 perguntas para identificar se realmente havia preconceito nos jogos. E a primeira era a motivação que elas tinham de jogar, se era somente por diversão, ou por patente, ou ambos. A próxima pergunta foi se elas eram subestimadas pelos companheiros e companheiras de equipe. E a última pergunta era sobre a oferta de ajuda. Se elas sentiam que tinha por parte dos colegas essa oferta, e se era para obter uma melhor colocação no ranking final da partida, ou se era em forma de dar em cima. Bom, já nos posts a gente teve um resultado. No grupo menor, fui bem acolhida, tive um retorno positivo das meninas. Já no segundo grupo, o grupo maior, teve comentários de homens como gada demais, que eu estaria fazendo aquilo para dar em cima das meninas. Também que tipo de pesquisas a universidade anda fazendo, com isso que eles gastam o nosso dinheiro público, querendo minimizar esse assunto, que ele não seria um assunto para ser levado ao debate em uma universidade. E conforme as meninas iam comentando nos posts que queriam me ajudar, eu ia chamando elas no privado e ia mandando essas 3 perguntas. Então, na primeira pergunta, qual era a motivação delas para jogar, se era por patente, diversão ou ambos, as meninas disseram que eram ambos e dependia de com quem elas estivessem jogando e como elas estivessem jogando. Porque se os companheiros de equipe queriam jogar pelo lado mais competitivo, então elas teriam que ser mais sérias para obter uma melhor colocação e um melhor desempenho na partida. Já se ficava acertado no grupo que elas estariam inseridas ali para aquela partida, que seria só por diversão, então não necessitaria de tanta atenção, então poderiam colocar o assunto em dia, o papo em dia. Eu jogo por diversão e eu também foco em aumentar minha patente. Eu sinto que os homens subestimam a minha habilidade. Eu acho que eles olham pra uma menina e pensam: nossa, é burrinha, sabe de nada, não vai saber nem atirar. Houve uma partida que eu tava, era só pra brincar, me divertir mesmo. E eu tava jogando no modo zumbi normal, brincando, até que meu esquadrão começou a morrer. 1 a 1. E eu fiquei sozinha. Quando menos imaginei, um cara pelo chat começou: se você conseguir escapar, eu me mato, eu tô vendo a partida. Eu fiquei tão puta que eu saí da partida. Ou seja, ele nunca vai saber se eu sou boa ou não, porque eu não tava ali pra mostrar pra ninguém se eu era boa ou não. Eu até tirei um print e mandei uma parte no grupo com a minha indignação. Nenhum homem se ofereceu pra me carregar no jogo. Nunca gostei disso. Quando eu vejo que é um macho escroto, eu prefiro sair da partida. Já teve situações em que um cara super escroto perguntou se eu tava fazendo sexo porque minha voz tava diferente, sendo que eu tava gripada. Ou perguntam se eu tô com alguma coisa na boca, um pênis, essas coisas horríveis. A segunda pergunta foi se elas já foram subestimadas por serem mulheres. A grande maioria disse que sim, que já foi subestimada pelos companheiros, que quando eles viam que elas eram mulheres falavam coisas como: será que ela sabe jogar? Sendo que com os homens isso não acontece. A maioria relatou que às vezes isso acontece porque elas jogam em modo aleatório e os companheiros de time não as conhecem, então rola esse tipo de questionamento. Você joga por diversão ou joga focando em aumentar a sua patente? Eu jogo focando nos 2 objetivos: diversão, claro, porque não deixa de ser um jogo, e para aumentar a patente,
sempre jogando com táticas e em equipe. Desde o início já tinha equipe formada, mas depois fui jogando no aleatório para ver qual é que era. E consegui achar novas pessoas para o time. Você sente que os homens subestimam a sua habilidade? Já me subestimaram demais por ser uma menina jogando PUBG. Quer um exemplo? Eu estava no aleatório, e aí eu achei uma pistola sinalizadora e veio uma AWM. Claro que eu peguei. Outro companheiro de equipe achou uma pistola também, só que veio uma MK14. A pergunta foi: você não vai querer trocar comigo, não? Sou muito bom de sniper, talvez até melhor que você. Eu ri. Eu só ri e disse que prefiro a AWM. Valeu. Logo em seguida ele morreu e eu consegui ganhar o jogo. Diga-se de passagem que o último tiro foi um HD de AWM. Então, sim, subestimam demais. Algum homem já se ofereceu para te carregar no jogo? Se sim, você acha que foi para uma melhor colocação no time ou ele estava dando em cima de você? Toda vez que eu entro num jogo aleatório, fico com o micro fechado, para primeiro ver, observar com quem eu tô jogando, se tá de boa ou não. Segundo que nunca precisei ser carregada. Ufa! Sempre joguei bem. Quando a gente tem uma boa equipe, cada um se ajuda como pode. E quando uma ajuda é mais atenciosa, é quando eu realmente peço, porque preciso de um ponto ou uma colocação melhor. Mas não vou mentir, já deram em cima de mim. Muito gado, sim. De ficar até dando arma, mira e o que eu quisesse. Tipo, se tô precisando matar um boot, ele se jogava no chão e fingia que era um pra eu matar. Nesse nível aí. Mas nunca foi desrespeitada nem forçada, e muito menos leva a sério qualquer tipo de coisa que aconteça no jogo. As pessoas xingam, se estressam e perdem a noção do que realmente significa o jogo. Mas ali é um fone de ouvido e uma tela de celular. As pessoas brincam, as pessoas falam o que querem antes da partida em equipe, pelo menos comigo. Nada além do que um simples jogo, porque o PUBG é o PUBG, nunca muda. E aí, quando eu estava fazendo etnografia, isso me fez pensar sobre o conceito de etnocentrismo, que eu vou dar uma coladinha aqui, que o Rocha 2010 fala que basicamente o etnocentrismo é a visão de mundo onde nosso próprio grupo é o centro de tudo. Então, que os homens acham que eles sabem tudo, são os sabichões, que só eles sabem jogar, só eles sabem atirar com certas armas, que são as armas especiais, as snipers. E a terceira pergunta foi sobre o oferecimento de ajuda, se era para obter um melhor lugar no ranking ou se era para dar em cima. E a grande maioria das mulheres falou sim para as duas, tanto que era para ajuda para uma melhor colocação num ranking, como dando em cima. E aí algumas relataram que eles preferem que elas tenham uma menor ação no jogo para que não atrapalhe. Então, assim eles conseguiriam ter uma melhor colocação. Sobre o assédio, muitas das respondentes disseram que logo quando os colegas percebem que elas são meninas, são do gênero feminino, começam a surgir frases como: "Ih, essa aí vai morrer cedo, não deve jogar nada". Então, por conta disso, muitas preferem não ligar o microfone ou jogar só com amigos, e também algumas preferem ter nicks, que seriam nomes no jogo, apelidos no jogo, que mostrem que sugerem que elas são meninos em vez de meninas no jogo. Algumas também relataram que os companheiros de time não gostam quando elas têm um desempenho melhor que eles. E algumas relataram que quando os companheiros ou companheiro morre e elas ficam vivas no jogo, que eles começam a tentar ensiná-las como se joga. O que é uma lógica muito engraçada, porque é ela que está viva
e ele que sabe jogar. Às vezes é questão de sorte, realmente, mas também o jogo demanda muita estratégia. E uma das meninas relatou que já foi morta no jogo, quando o companheiro viu que ela era uma menina. Ela foi morta por uma granada. E no jogo, basicamente, essa é a única forma de matar o companheiro no jogo PUBG. Então foi muito intencional. Uma vez, o cara do meu time me matou, porque eu não passei o meu WhatsApp pra ele. Juro. Ele ficou o jogo todo me importunando. E aí eu bloqueei o microfone dele e ele tacou uma granada em mim. Assim, eu sempre reporto essas coisas. E também, às vezes no avião, sempre que eles escutam voz de mulher no microfone geral, a gente tem que escutar umas coisas do tipo assim: ah, vai lavar louça, vadia, vagabunda, coisas do tipo. Uma vez, e essa foi a pior de todas, eu joguei com um cara aleatório e ele tava se masturbando enquanto a gente jogava. Sério, sério mesmo. Esse dia foi horrível. Dava pra ouvir nitidamente que ele ficava falando assim: nossa, essa sua vozinha deve ser muito gostosa, etc. Foi nojento, nojento. Esse eu consegui mobilizar a conta dele e até caiu. Porque eu reportei, postei em grupo, fiz tudo que eu podia. Porque foi o nível máximo de desrespeito que eu já vi. E isso me fez refletir sobre isso ser um feminicídio virtual. Porque ela foi morta por ser do gênero que ela é. Então, ao longo desse processo de fazer etnografia, eu comecei a analisar, como eu também sou uma jogadora assídua do jogo, ou era, comecei a pensar nos discursos de final de partida. Porque quando é um homem que fica vivo pelo time, o único sobrevivente do time, os outros companheiros e companheiras fecham seus microfones para não atrapalhar esse membro do time e ele consiga ganhar e chegar ao primeiro lugar. Já quando são as mulheres, é diferente. Acontece uma chuva de dicas que acaba até desconcentrando elas e acaba prejudicando e elas às vezes não conseguindo chegar ao primeiro lugar por causa dessa chuva de dicas. Então, como conclusão, eu trago que realmente eu estranhei familiar, porque eu nunca tinha sofrido e nunca sofri algo tão sério, tão drástico quanto algumas meninas. E isso me deixou um pouco abalada durante o trabalho, porque eu realmente não imaginava que aconteciam coisas tão pesadas no jogo, porque geralmente eu só jogo também com amigos por eu me sentir à vontade. E também eu trago essa provocação de que realmente é importante esses assuntos serem tratados dentro da universidade, porque a universidade ela é inclusiva, ela tem muitos jovens e às vezes a gente acaba convivendo com pessoas que têm esse tipo de atitude nos jogos e a gente não sabe, porque a gente não convive com eles nesses meios, mas outras meninas sim. Então, isso é importante, é um assunto importante sim, porque é um espelho da nossa sociedade que acontece no mundo virtual, é o espelho que acontece na nossa vida real. Feminicídio acontece sim, feminicídio virtual acontece sim também. Então eu espero que a gente tenha mais debates como esses nas nossas universidades. Sobre a pandemia, todos nós tivemos que entrar em isolamento social em algum momento desta pandemia. E isso fez com que a gente precisasse nos reconhecer nossa moradia e nos reinventar. Tivemos que nos readaptar de novo, porque a gente viu que essa pandemia não ia acabar tão cedo. Cômodos de nossas casas viraram salas de aula,
local de convivência, cinema, ateliê, entre outros. Algumas pessoas procuraram até atividades novas, como, por exemplo, praticar a leitura, pilates, tricô, crochê, e esses dois últimos entraram até como fonte de renda para algumas pessoas. Veremos a seguir alguns depoimentos sobre a readaptação física da morada de algumas pessoas. Bom, meu quarto virou depósito de material meu e da minha mãe, que é professora. Virou estúdio de gravação das aulas dela, da minha. Meu irmão que veio morar com a gente, agora eu tenho que ficar dividindo o quarto dele por causa do roupeiro. Que daí eu tenho que colocar coisa minha e dele no outro roupeiro. A sala de baixo virou praticamente onde a gente janta, porque a gente quer jantar vendo TV. Os fundos da nossa casa virou uma horta, porque a gente tá mais tempo em casa. A mesa de jantar virou basicamente o escritório do meu irmão, dos meus pais enquanto estão trabalhando de tarde. E é isso. Onde tu passa mais tempo em casa? No meu quarto. Por quê? Porque aqui tem a mesa de estudos que agora eu tenho, que antes eu não tinha. Tem a minha cama, porque daí eu posso ficar embaixo das cobertas. E depois daqui eu vou pra sala pra ver TV. Bom, e a internet, que já tinha uma importância na nossa sociedade, veio a ter seu papel elevado nesta pandemia, pois através dela a gente pode aprender coisas novas, se conectar com as pessoas que já conhecemos, nossos amigos, familiares, e também conhecer novas pessoas. E neste contexto que surgem os jogos de interação online. E estes jogos são como tudo na nossa vida, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como lado positivo, nós podemos nos distrair, socializar, conhecer pessoas novas, exercitar a atenção. Mas como nem tudo na vida são flores, estamos à mercê de tudo que é tipo de preconceito, machismo, racismo, xenofobia. A seguir veremos alguns exemplos destes. Ô, gente, vamos manter a paz aí, né? Tem servidor, tem que ficar jogando com a gente. Por que vocês não jogam entre vocês, seus porra? A gente tem que fazer igual os Estados Unidos, invadir essa merda aí e tomar tudo. Matar pelo menos metade, outra metade e colocar em campo de concentração. Granada, fazer de escravo. É isso aí. Gente, não precisa disso. Não precisa matar metade, mata só 90%, tá bom. Acabou, resolvido. Essa mesma fala aí, você aprendeu quando era pequena a falar só isso aí? A maioria do isso, entendeu? Vai pro céu. Ai, sim. Pra mim, todo bolo é viado. E como as mulheres se relacionam com os jogos na pandemia? Pedi para algumas falarem um pouco sobre essa relação. Vamos ver? Olá, eu sou a Amy e sou estudante e jogo CSGO. Bom, meu horário mudou muito. Antes da pandemia eu passava muitas horas do meu dia na escola e por conta disso eu nem tinha muito tempo para fazer as coisas que eu gostava. E quando começou a pandemia, as aulas presenciais foram canceladas e começou então o sistema EAD. E foi aí que eu comecei a ter mais tempo para realizar essas pequenas atividades que me fazem feliz, como por exemplo jogar, gravar vídeos, andar de skate, sozinho, obviamente, que é para minha segurança, e para os demais. E o meu quarto passou a ser minha sala de aula, o meu cineminha, o lugar que eu uso para gravar os meus vídeos. A minha casa realmente passou a ser o meu mundo. O jogo fez parte da minha rotina diária quando a pandemia começou e eu comecei a jogar mais. E foi quando surgiu o pensamento de me tornar jogadora profissional. Então aí eu fiz o teste, entrei pro time feminino de CSGO e atualmente estamos treinando para participar de campeonatos. Então o jogo está se tornando algo mais do que um hobby para mim e talvez pode passar a ser uma fonte de renda daqui a um tempo.
Com o início da pandemia, eu comecei a jogar mais, o que fez com que eu conhecesse muitas outras pessoas de diferentes lugares do mundo e que estão no mundo dos games também. Tem dias que eu jogo 1 horinha, mas tem dias que eu jogo quase 8 horas. Na pandemia, os jogos têm o papel de me conectar com as pessoas, pois através deles eu consigo me divertir com os meus amigos e familiares que estão longe. Eu consigo me divertir muito, na verdade. Passar o tempo, conhecer pessoas novas. Eu me sinto em um novo mundo. No mundo dos games, sempre foi possível notar muitas atitudes preconceituosas, principalmente contra as mulheres. Mas por conta disso tudo, atualmente, eu tô jogando mais em grupo, fechados e com as minhas amigas, pra não ouvir palavras tão preconceituosas assim. Bom, eu sou uma nutricionista recém-formada e eu tenho 23 anos. A minha rotina ela sempre foi a maior parte do tempo em casa, por conta do que eu estudava e trabalhava dentro de casa. A minha profissão ela exige muito do contato presencial, mas com a pandemia nós tivemos que nos ajustar com as consultas por videochamada, que é bem diferente. Algumas pessoas ficaram receosas de marcar consulta por conta disso, que acharam que não era a mesma consulta, enfim, né? Mas a gente tem que se adaptar a tudo, né? E no meio dessa pandemia, eu me aproximei do Counter-Strike, o CS. Eu comecei a assistir os jogos profissionais e depois eu comecei a assistir as lives das pessoas que só estavam ali jogando para se divertir mesmo. Me interessei bem mais no assunto e comecei a jogar também. Mas eu só consigo jogar ao final de semana, sábado, domingo, e é bem pouco também, que o tempo livre, né, eu vou dividir com outras coisas também, outras tarefas. Mas eu achei no CS um passatempo para tentar distrair um pouco de tanta notícia ruim que tá tendo em todos os lugares, né, que você entra. Pode ser a internet, televisão, sei lá. Qualquer coisa que você entra é só notícia ruim. E esse foi um método de distração que eu encontrei. Mas jogando, eu pude perceber que a maioria das pessoas que jogam CS é homem, que quase não tem mulheres no meio jogando. Eu, por exemplo, em 4, 5 meses jogando, eu pude ter uma parceira mulher uma vez jogando. Isso que a gente combinou. Não foi uma partida encontrada. Mas isso pode ser também porque eu só consiga jogar aos finais de semana, né? Pode ser. Mas é triste, porque o pouco ainda de mulher que tem jogando sofre preconceito dentro do jogo pelo simples fato de ser mulher. Uma vez eu entrei pra jogar um mapa e o rapaz, ele era do meu time, ele começou a atirar no meu boneco quando viu que eu era mulher. Começou a atirar no meu boneco, tirando minha vida, só porque eu era mulher, só por conta disso. Depois, o pessoal do nosso time acabou tirando ele e a gente conseguiu jogar. Mas é uma triste realidade que nós mulheres temos que enfrentar todos os dias que vamos jogar. Esse preconceito, eu acho que esse cenário ainda tem que mudar muito. Mulher joga tão bem quanto homem. E é isso. Então esse aqui é o jogo CSGO. Ele é um jogo de interação online também. E é o jogo que eu comecei na pandemia. A diferença dele pro PUBG é que os mapas dele são em conceito mais fechado. Não é um conceito tão aberto quanto o do PUBG. E aí tem modos como mata-mata, que é esse aqui que você mata, morre e depois volta à vida de novo até acabar o tempo da partida. Tem o casual, que é igual ao competitivo, só que não valendo tantos pontos. E aí é em time fechado, com 10 pessoas casual. E o competitivo já
já é um modo mais que o pessoal joga, que é realmente para competições. No modo competitivo você pode matar o seu companheiro de equipe, e no mata-mata e no casual não. E o time são de 5 pessoas no competitivo. Olá, sou a Natália, tenho 29 anos e me formei em arquitetura. E por conta do Covid eu me desliguei do escritório que trabalhava. E como forma de ocupar a cabeça, me distrair, comecei a pintar quadros, fiz projetos e acabei conhecendo a Twitch e aqui estou. Mudei completamente a minha rotina e a forma de lidar com a casa. Passei a prestar mais atenção em espaços que antes eu não tinha muito tempo para curtir, como deitar na rede, ler um livro, mexer com plantas, brincar com meu cachorro. Por outro lado, eu passei a utilizar meu quarto de forma diferente também. Antes chegava só para dormir, estudar, e hoje eu utilizo para jogar e me divertir. Fiz muitos amigos e estou aprendendo a jogar vários jogos, como CS, Fall Guys, Hollow Knight e outros. Não consigo fazer uma análise de como era antes da quarentena, porque eu não vivi isso. Então comecei a jogar justamente por estar de quarentena e ter mais tempo livre. Normalmente eu jogo quando eu vou fazer live, e elas costumam durar entre 4 ou 6 horas. Eu não faço live todos os dias. E não vejo o tempo passar quando estou jogando, até me assusto com isso. Jogo mais à noite, dependendo da minha animação. Às vezes, eu fico desconfortável com algumas situações. No início, eu escutei comentários que não eram direcionados à minha pessoa, mas que eu achei desagradável. E desde então, eu preferi deixar o jogo mutado e manter o áudio somente dos meus amigos. Já existiu live em que as pessoas estavam falando dos meus relacionamentos amorosos. E foi 100% desconfortável. Acredito que com um homem isso não aconteceria. E minhas lives são totalmente espontâneas e sem planejamento algum. Não tenho pretensão de me tornar uma jogadora profissional e eu faço só por diversão mesmo. Então, se alguém quiser assistir, é só procurar a Natália Melgaço. Valeu! Bom, então agora chegou a minha hora de dar o meu depoimento sobre os jogos na pandemia. E vou falar para vocês um pouco como é a minha rotina, como eu me readaptei em casa, que vocês podem ver que o meu quarto é um pouco da minha sala de aula, um pouco do meu local de trabalho. Então, às vezes, eu coloco algumas coisas para me fixar melhor. Eu basicamente troquei o dia pela noite, porque para mim é muito mais fácil estudar, fazer minhas tarefas de tarde, de noite, de madrugada. E também, como eu tenho pais adolescentes, às vezes o barulho deles me atrapalha um pouco. Então, nessa pandemia eu comecei um jogo novo. Eu já jogava o PUBG, comecei a jogar o CSGO. E a minha média diária de jogo tem sido 1 hora, 2 horas por dia no máximo, porque eu tenho tido bastante trabalho e estudos nessa pandemia. Também eu comecei a assistir bastante lives na Twitch, como a minha amiga que eu conheci na Twitch, a Natália Melgaço. Ela faz lives. E isso me incentivou a jogar o CS. E também eu conheci pessoas super legais nas lives. E sobre as novas jogadoras, eu acredito que sim. Porque nas lives mesmo eu vejo que algumas meninas começaram a jogar por causa da pandemia, por ter esse tempo livre. E eu acho que o preconceito pode ter aumentado sim, porque na pandemia, nesse isolamento social, muitas pessoas tiveram horas vagas, muitas horas vagas. Então, é um tempo que as pessoas usam nos jogos e acabam mostrando o seu pior lado. Tendo atitudes machistas, atitudes racistas, xenofóbicas. Bom, eu queria agradecer a todos que tiveram interesse em ver esse vídeo, essa pesquisa, que tem sido o meu xodó. É uma pesquisa que eu gosto muito, que revela muito. Eu não imaginava esse tanto de atrocidades que a gente viu, porque eu nunca tinha vivido esse tipo de coisa e até hoje nunca aconteceu, graças a Deus. E eu vou dar encerramento a esta mesa com um vídeo feito sobre o trabalho do CIEP, das Mulheres Conquistadoras, no projeto da professora Louise, sobre transposição. Eu queria apenas sorrir, então ver a realidade ali.
E no meio da escuridão, eu morri por uma bomba em vão, por quem devia me proteger. Eu fui morta e foi pelo quê? Por uma arma ou munição. Isso que a minha vida vale então. Muitos dizem ser uma bobagem, luta sem nem é realidade, mas esquecem que isso é uma amostra do que muitas mulheres suportam. Não é um jogo, isso é verdade, é o espelho da realidade. A violência, ela é expressa, tanto na vida como em uma tela. Na brincadeira tu tem coragem, mas será sempre um covarde. Isso reflete o que tu é, mas acredito e tenho fé que tu respeite onde estiver, que tu respeite qualquer mulher onde eu estiver. Agradecemos a cada participante pela participação. Aos parceiros do evento, professora Louise, Natália Melgaço, Projeto Margens e GEUR, que tornaram este possível. A todas as ouvintes, as comissões técnicas, organizadora e científica do evento. Reitero que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário, que estará disponível no site do evento. Até logo!